nós e dentro de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Tome o vosso assento, por favor. Nesta segunda pregação, o tema que me foi passado, a mensagem de Fátima e a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Foi no ano de 1917, no dia 13 de maio, onde as 3 crianças estavam brincando perto da azinheira, uma árvore, que eles viram uma luz branca. E Lúcia descreve que era uma senhora mais bela que o sol, brilhando como um cristal e que aspergia luz do interior dela e que penetrava aquelas crianças. Lúcia ficou assustada um pouco com a visão e Nossa Senhora começa o diálogo. Não tenham medo, eu não vos faço mal. E aí Lúcia perguntou à Virgem, de onde é vós me ser? E Nossa Senhora respondeu para ela em Fátima, eu sou do céu. E ela perguntou, eu também vou para o céu? Nossa Senhora disse, vai. Jacinta também vai? Ela falou, vai. Francisco também? Vai ter que rezar muitos terços, mas vai. E a Maria das Neves já foi para o céu? Nossa Senhora falou, foi. E aí ela perguntou de nome de uma outra amiguinha. Ela falou, estará no purgatório até o final do mundo. Queridos, eu gostaria de falar para vocês aqui que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, embora tenha acontecimentos que parece que as pessoas ficam mais focadas, como o milagre do sol, que diante de 80 mil pessoas o sol rodou e veio quase para a face da terra, inclusive estava todo mundo com a roupa molhada e ficaram secos imediatamente, e teve pessoas da imprensa que eram da alta cúpula da maçonaria que se converteram diante daquele espetáculo. Tem muitas pessoas que focam se a consagração ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu ao Santo Padre, foi feito da Rússia ou não, e até hoje há uma polêmica lascada em torno dessa questão. Todo mundo olha para o milagre do sol, todo mundo olha para se foi feita a consagração ou não, mas todo mundo esquece que Fátima apareceu para as criancinhas para nos lembrar uma coisa: da vida eterna. Da vida eterna. E aí, olhando para Fátima, eu olho para o homem contemporâneo de hoje e ouso me perguntar: o homem contemporâneo de hoje tem o sentido do eterno na sua vida? Eu tenho certeza absoluta que não. Por quê? Pela maneira com que o homem vive. Porque para herdar o céu, a Sagrada Escritura nos ensina, no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, procurai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. E aí, meus irmãos, parece que esta realidade de vida eterna não é uma coisa que mexe muito mais com o coração dos católicos. O católico parece que de hoje em dia não tem tanto desejo de ir para o céu, como não tem um temor muito grande do inferno. Isso é muito sério.
E tem uma coisa que eu vou falar aqui, eu não estou querendo cutucar, eu não estou querendo arrumar polêmica com ninguém, mas é uma coisa que eu reparo muito isso. Eu vou falar do inferno mais para frente, mas eu já quero falar isso daqui agora, senão eu esqueço. Quem já foi em alguma missa de sétimo dia aqui, levanta a mão. A maioria, né? Quem nunca foi, sei lá, acho que é meio difícil, mas a maioria já foi. E a missa de sétimo dia é para celebrar pelo defunto que faleceu. Porque a igreja sempre tem a prática de rezar pelas almas dos mortos. Por que rezar pelas almas dos mortos? Por causa que de maneira ordinária as pessoas vão para o purgatório. E ali no purgatório a pessoa tem um sofrimento terrível. E quando se celebra uma missa para essa pessoa, tem alguma coisa chamada sufrágio, que atenua a pena e o tempo da pessoa no purgatório. Então quando se reza por uma alma do purgatório, diminui os sofrimentos e diminui o tempo, a pena temporal da pessoa. Então se reza por isso. Agora, irmãos, tem uma coisa que é engraçada. Toda missa de sétimo dia que eu participo, eu escuto: vamos celebrar porque essa pessoa já está na presença de Deus, está numa melhor, está descansando, está na glória, está no paraíso e tal. E aí sabe o que me parece? Me parece que não há nem necessidade de celebrar a alma pelo defunto. Por quê? Porque quem está no céu não precisa de missa. É só quem está no purgatório. E me parece que ir para o céu é uma coisa muito fácil. Sabe por quê? Porque todo mundo que morre vai para lá direto. Isso é o que eu vejo na Igreja Católica do Brasil. Porque toda missa que é celebrada se afirma com convicção de que o fulano está no paraíso. E quem afirma que a pessoa está no paraíso é a igreja. Ninguém mais pode fazer isso. E aí sabe o que acontece? Parece que o céu é uma coisa muito fácil de se conquistar. Agora, você imagina, primeira coisa, Nossa Senhora mostra que a vida eterna é uma realidade. Graças a Deus, Nossa Senhora também pisa na cabeça do demônio do espiritismo que fala de reencarnação. E é cheio de católico, apostólico e espírita dentro da igreja comungando com esse pensamento demoníaco. Só que tem uma outra coisa. Quando a Lúcia pergunta se Francisco vai para o céu, Nossa Senhora diz uma coisa impressionante. Sim, ele vai, mas ele vai ter que rezar muitos terços. Agora, quem que é a figura de Francisco Marto? Um menino de 9 anos, virgem, puro e casto. Pronto. O menino que fazia reparação ao Santíssimo Sacramento e ficava várias horas na capela adorando Jesus na Eucaristia em reparação, porque os senhores sabem que antecedendo a aparição de Nossa Senhora, apareceu o anjo de Portugal, e quando o anjo suspendeu a Eucaristia no alto do céu, ele chegou e deu para as crianças Jesus na Eucaristia dizendo o quê? Tomai e comei o corpo de Jesus horrivelmente ultrajado pelos homens. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E aí ele compõe uma oração, um anjo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão, os senhores conhecem. E Francisco, ele assume a missão reparatória a Jesus sacramentado na sua vida, coisa que ninguém quer fazer hoje em dia. Eu fui pregar, bom, está sendo filmado, num local, e quando começou a adoração, só falar, o cara era o guru, meu. Desse lado esquerdo aqui tem duas pessoas, carteira do coração entupida e não sei o que lá. O tempo inteiro era só revelando cura. E eu não vi ninguém levantando a mão para ver se confirmava alguma coisa ou não. Mas o tempo inteiro era só revelando cura ou pedindo alguma coisa. Não, porque Deus vai te dar um emprego, aquela resposta de oração que você está precisando, Deus vai vir na sua vida. Eu não vejo ninguém falando de reparação. Eu não vejo mais uma adoração silenciosa na igreja. E Francisco não era assim, egoísta que só pedia cura o tempo inteiro. Jesus Cristo pediu, o anjo de Portugal pediu reparação. Jesus pediu para Santa Margarida Maria Alacoque reparação. Em Garabandal, Nossa Senhora disse: cada vez mais se dá menos importância à Eucaristia. Jesus sacramentado é excluído da vida de muitos e Francisco repara Jesus. Ele obedece o anjo de Portugal, usa silício, faz penitência. Quando as pessoas foram atrás dos pastorinhos,
E viram os três andando na rua. Você sabe onde mora os videntes de Fátima? Você pega aí a rua, vai até o final, vira esquerda, à direita e anda mais uns 200 metros e à direita. Eles estavam ali, eles poderiam falar, não, somos nós que vimos Nossa Senhora. Fugiram da fama, da soberba, da vaidade. E quando foram presos, que obrigaram eles a ponto de morte, de revelar os segredos de Nossa Senhora, Francisco foi resoluto em falar, eu não vou dizer o que Nossa Senhora disse, o homem dizendo, o caldeirão está quente, eu vou te matar, pode me matar, mas eu não vou falar o que Nossa Senhora vai dizer. Um menino dessa estirpe, proclamado santo pela igreja, agora dia 17 de maio, proclamado santo, Nossa Senhora diz dele, vai para o céu, mas vai ter que rezar muitos terços. Um menino dessa santidade de vida vai ter que rezar muito terço. E a gente acha que a coisa mais fácil do mundo é ir para o céu. É uma falsa misericórdia que se prega. Porque você pode ver, há inúmeros eventos falando sobre a misericórdia, mas não há uma pregação que fala sobre a justiça. Isso daí é uma coisa grave. Porque Deus não é só misericórdia. Se fala só sobre a misericórdia, mas não se fala sobre o preço danoso que o pecado significa em nossas vidas. Não se fala do inferno. Não se fala das consequências do pecado. E sabe o que acontece? As pessoas afrouxam na sua vida espiritual e vivem uma vida de pecado habitual e tipo assim, o céu é moleza. Eu já escutei pregações de pessoas falando dentro da nossa igreja que Cristo já morreu por nós na cruz, ele já pagou o preço da redenção e está todo mundo salvo. Isso daí quem pregava era Martinho Lutero, fundador do protestantismo, esse infeliz, esse herege. E ainda chegava para o povo e dizia assim, gente, pode pecar, mas peca gostoso, porque Jesus já te salvou. Não, não é bem assim desse jeito não, irmãos. Salvação é uma coisa séria. E nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículo 12, o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. E quando nosso Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala sobre a porta larga e a porta estreita. E o que ele diz? Entrai pela porta estreita, porque são numerosos os que vão pela porta larga. O mundo quer a porta larga, o pessoal quer o pecado, quer a ofensa a Deus, quer só prazer, divertimento e essas coisas. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, isso não tem a ver com a doutrina católica e nem com o que os santos ensinaram para nós. Porque Santo Antônio Maria Claret dizia, para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. E aí hoje foi citado aqui São Felipe Neri, que de fato era um santo que tinha eternidade na mente. Ele andava pelas ruas cantando, paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. O que fazia de São Felipe Neri desejar tanto a eternidade desse jeito? Certo dia São Felipe Neri era um santo muito místico. E um dia ele estava diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Felipe Neri é arrebatado, ele sobe e fica flutuando diante de Jesus crucificado, sai do chão. E eu fiz um estudo sobre os fenômenos místicos de como São Felipe Neri, como o fenômeno místico que viveu também São José de Cupertino e alguns outros santos. O que acontece? O nosso corpo humano, ele não tem uma dimensão, ele não tem uma força preparada para aguentar experiências divinas demasiadamente forte, como teve algum desses santos. E a alma de São Felipe Neri viveu uma experiência de gozo sobrenatural, de amor a Deus tão sublime, que a alma dele queria subir para estar com o seu Senhor na vida eterna, no paraíso. E esse desejo que a alma dele tinha, o corpo dele não conseguia sustentar. Então a alma levava o corpo em direção ao céu, porque São Felipe Neri desejava isso com toda a firmeza da sua alma. E por que São Felipe Neri andava cantando paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso? Porque quem está no paraíso é o amor da sua alma.
São Felipe Neri não queria simplesmente estar no paraíso, porque o livro do Apocalipse vai dizer que lá tem ruas de ouro, mar de cristal, porque lá não vai ter dívida. Gente, tá com problema esse microfone aqui, né? É a bateria, alguma coisa assim? Não? E eles queriam... Eu peguei esse daqui, será que esse daqui tá bom? Alô? Vou aumentar aí. Tá ligado já. E São Felipe Neri, ele não desejava só o paraíso pelo fato de estar escrito na Bíblia. Oxi. Parou agora? Porque falava essas coisas. Rua de ouro, mar de cristal, nada disso. São Felipe Neri desejava o paraíso porque ele amava profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama a Deus quer ir para o céu, passar a eternidade com Ele. Quem ama, quem adora profundamente a Jesus, se o coração da pessoa, o centro da vida dela é nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele é o tudo dessa alma, se Ele é o tudo dessa vida, se Ele é o centro desta vida, esta pessoa vai ser como São Felipe Neri e vai cantar paraíso, eu prefiro paraíso. Por que, Jesus? Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer, quanto mais uma pessoa busca as coisas do reino do céu, se aproxima do céu, mais ela se afasta da terra. E quanto mais uma pessoa se aproxima da terra, mais ela se afasta das coisas do céu. Por isso que católico mundano, que só pensa em internet pornográfica, que tem vida de mentira, que rouba empresa, que só quer fama, tem orgulho, soberba, vaidade, impureza, mentira, vive no pecado habitual, você nunca vai perceber nesta pessoa um desejo pelo paraíso. Ela anda rastejando, é uma pessoa mundana que dá escândalo na fé, que tem uma vida ímpia, dupla e anda como um mundano. Essa pessoa não tem desejo de céu e por isso não tem um testemunho forte de Jesus. Mas a pessoa que vai mais se aproximando do céu, irmãos, ela fica com a eternidade na mente e as coisas da terra vão perdendo lugar dentro do coração dela. Ela quer aonde Jesus é o centro, ela não quer pisar em lugar aonde tem pecado, ela não quer fazer atos ilícitos que vão contra os mandamentos da lei de Deus, ela não perde missa dominical, ela não perde missa na semana, ela dá prioridade para oração, ela tem disciplina na vida dos estudos, ela corre do pecado, ela abandona a ocasião de pecado, ela tem disciplina com oração, ela tem devoção à Nossa Senhora, ela vai para o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque nós nascemos para o céu. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 20, nós somos cidadãos do alto. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 2, buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas do céu e não às coisas daqui da terra. E aí eu tenho visto, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu tenho visto uma multidão de pregadores católicos. Escuta eu concluir primeiro, depois você pode julgar o que eu vou estar falando, porque a gente tem mania de julgar de maneira antecipada. Eu vou encerrar, você vai entender. Eu tenho visto uma multidão de pregadores católicos que estão trabalhando em empresas de marketing de rede. Aí o cara vai lá, o amigo dele chama ele, mostra o extrato bancário pro cara. Aí o cara entra na empresa de marketing de rede, aí tem várias no mercado, e aí você percebe que o cara não fala mais de Jesus, ele não quer mais pregar, ele não posta mais coisas sobre Jesus. A única coisa que ele pensa na vida dele é bater a meta, para ele ganhar o cruzeiro, para ele ganhar a Range Rover dele, para ele ganhar a viagem dele. E aí o cara vai para grupo de oração, prega rapidinho e fala, irmão, deixa eu te perguntar uma coisinha, você quer vir trabalhar comigo para você ganhar uma renda extra? Renda extra nada, quem trabalha com isso tem que dar vida, porque senão não consegue bater meta. Aí o cara vai influenciar todo mundo, você vê ele falando com uma paixão, olha aqui o meu extrato, eu bati a meta, eu consegui ganhar grana, eu fiz o meu cruzeiro, a minha família está vivendo com conforto, olha aqui a BMW que eu ando, olha, é um entusiasmo que não se tem mais para Jesus, que não se tem. Aí o cara aceita ir no cruzeiro de domingo não tem missa, ele faz o pecado mortal como se não fosse mais uma ofensa a Jesus.
Aí a grande meta da vida dele é ficar indo atrás de pessoas o tempo inteiro. E aí ele fala, agora eu tenho dignidade, eu vivi endividado, eu tinha preocupação que eu não sei o que lá, agora Deus me abençoou. Aí começa a virar aquele discurso protestante, tal, que eu não sei o que lá. Aí a pessoa é dominada pelo ter. A glória da vida dela não é que ela é uma pessoa santificada mais. É que ela está prosperando, e porque ela está prosperando, ela está sendo abençoada. Então Padre Pio era um maldito porque ele era pobre e apanhava do demônio todo dia. Então os mártires, aqueles que são perseguidos, aquele povo lá que é morto pelo muçulmano, é tudo maldito. Por quê? Porque sofre bastante, porque é perseguido e porque é morto. Então esse povo está tudo amaldiçoado, e eu que estou com a marca da prosperidade da minha vida, porque o Pai me olhou com a sua benevolência e está me abençoando. Está seguindo o Malafaia ou está seguindo a doutrina católica? Tem pessoas que podem trabalhar numa empresa de marketing de rede, se ela ainda continuar dando o lugar especial no coração dela para Jesus. Mas se Jesus não for o tudo da sua vida, você já está pecando mortalmente, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se Jesus não for o centro do nosso coração, nós estamos em pecado grave, porque Deus não negocia ele com ninguém. Tanto que Santa Gema Galgani uma vez ganhou um colar, e ela começou a ficar com afeto no colar, e Jesus disse para ela, tira esse colar, porque você está colocando muito o seu coração nele, e o seu coração é só meu. E aí, gente, a gente fala essas histórias do santo, não, mas isso daí era do tempo deles. Sempre há uma justificativa. Todo mundo que quer viver uma vida leviana e relativizada no pecado tem desculpa para dar. Mas cuidado, irmão, você não pode ser enganado. Você tem que ter uma busca concreta e radical de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo de novo, se a pessoa quiser trabalhar nesse meio e estiver ajudando ela, e ela estiver vendendo o seu perfume, o seu shake, não sei o que lá, mas continuar indo na missa, tiver tempo para o seu terço, para o seu rosário, ler a palavra e tiver o coração para Deus, amém. Mas se isso daí tomar a sua vida e você ficar louco só nos congressos de luz acende e apaga e dinheiro, aí você pode ter certeza, abriu a cova para o diabo. Porque se tem uma coisa que ele tira as pessoas de Deus é o dinheiro e o prazer. E aí, meus irmãos, quem é o católico hoje que tem a mente como São Felipe Neri, a eternidade na mente? Aí vai dizer, né, para salvar-se é necessário ter eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Sabe o que eu fico bobo? É o amor que os santos tinham por Jesus. Santo Tomás de Aquino, que na minha opinião é um dos maiores santos da Igreja Católica, e eu olhando para Santo Tomás de Aquino, Dudu, eu tenho esperança de ser santo. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino era gordo pra caramba, velho. Amém, irmão? Dizem que Santo Tomás de Aquino tinha uma barriga tão saliente que ele precisava cortar um pedaço da mesa para colocar a barriga dele para ele poder comer. Ele era chamado o boi mudo, né? Boi porque o cara era gordo. Agora teve um dia, eu não sei se você sabe, mas ele foi um dos escritores mais fecundos da igreja. E aí um dia Santo Tomás de Aquino estava fazendo uma adoração diante da cruz, e ele levitou. E quando ele levitou diante da cruz, Santo Tomás escutou do Cristo essas palavras: Tomás, escrevestes bem sobre mim, em recompensa o que tu queres. E Santo Tomás responde para nosso Senhor: nada a não ser vós mesmo. Quando eu li aquilo, gente, eu confesso para vocês que eu desatei em lágrimas. Porque eu olhei para o coração de Santo Tomás e falei assim: que coração indiviso. Santo Tomás poderia pedir tantas coisas boas para Jesus, mas não. Ele poderia pedir a conversão de um parente, ele poderia pedir a conversão de uma diocese, ele poderia pedir a salvação do jovem desviado, ele poderia pedir uma providência para construir um seminário, uma igreja, não sei, ele poderia pedir muita coisa. E ele falou: não, nada disso, Senhor, eu quero. Porque Santo Tomás de Aquino descobriu o segredo da vida. Se eu tenho a Jesus, eu tenho tudo. E ele disse: Senhor, nada a não ser vós mesmo. Porque eu posso ter dinheiro para reformar a paróquia, a diocese, eu posso conseguir a graça da conversão de uma pessoa, eu posso ver tudo, Senhor, mas nada se compara
como a ter uma amizade na alma contigo, do qual o Senhor é o meu tudo, e eu te busco continuamente. Santo Tomás entendeu Mateus 6,21, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E aí eu fico vendo a vida de São Paulo apóstolo, onde ele vai dizer em Filipenses no capítulo 3 e no versículo 8, na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Eu desprezei tudo por Jesus. Jesus, tudo para mim é esterco, Senhor. O mundo é esterco, fama é esterco, dinheiro é esterco, status, tudo, Senhor. Tudo é esterco, tudo para mim não tem validade. O Senhor é o tudo da minha vida, Jesus. E aí eu vejo um homem desse, debaixo de um sofrimento tremendo, depois de ter pregado, ter sido espancado com seu amigo Silas, e ter coragem de dizer de dentro da cadeia, nu, passando frio, com o corpo cheio de hematomas, dizer, alegrai-vos do Senhor, repito, alegrai-vos. Porque só a força do amor para fazer um homem que tomava e apanhava da mão dos judeus 40 chibatadas no seu corpo, para ter uma resistência, para não ser afrontado pelo inferno, e dizer, alegrai-vos do Senhor. Sabe o que é isso? Isso daí é o amor divino que movimenta uma alma. E aí Santo Antônio Maria Clarete vai dizer, para salvar-se é necessário ter eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Sabe quando uma pessoa vai conseguir abandonar o mundo? Quando Jesus toma a vida dela por inteiro. Só que nós precisamos entender uma coisa. Jesus vem e nos convida. É aquela passagem de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. Aí o Senhor vai, entra na nossa vida por um convite chamado graça divina e graça da conversão. Tanto que o Cristo vai dizer para os apóstolos, não foram vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O Senhor vem atrás de nós, Ele nos atrai pela sua graça. A conversão sempre é benefício divino, não é eu levanto num domingo ensolarado e digo, hoje eu paro de usar droga, hoje eu paro de trair a minha esposa, hoje eu paro de roubar na minha empresa, hoje eu paro de mentir. Não, é sempre Jesus que dá graça, Ele que chama e Ele que dá graça para abandonar o pecado. Mas só que aí tem uma coisa chamada correspondência da graça, que todo dia Deus derrama graça sobre as nossas vidas. Aí a liberdade do indivíduo é corresponder a esta graça ou não corresponder. Por isso que um dia, a irmã de Santo Tomás de Aquino chegou e perguntou para ele, Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Sabe o que ele responde para ela? Querer. Nossa, mas o meu irmão é o homem mais sábio da humanidade, vai ser o santo doutor angélico da igreja, e ele escreveu a Suma Teológica, comentou a Bíblia inteira, escreveu a Suma contra os gentios, e falou sobre tudo, meu irmão, é o cara. E eu pergunto para ele como ser santo, ele me dá uma resposta, querer, por quê? Porque a pessoa pode ler inúmeros tratados de moral. Agora ela pode ler porque ela é curiosa e gosta de saber das coisas. Mas o miolo do negócio não é a curiosidade, é o querer. E nesse querer está a liberdade do homem de agir sobre o impulso da graça. Deus derrama a graça, ele fala assim, o Cristo vem e dá a mão para mim. Aí é como se eu estivesse apertando a mão do Cristo e falar, agora eu vou. Mas tem gente que fala, não, Senhor, eu não quero não, porque o mundo está gostoso, Senhor. Porque essas coisinhas aqui, ó, esse meu pecado de estimação, Senhor, não sei não, é muito gostoso cometer ele. Não, Senhor, eu quero continuar na minha baladinha aqui, Senhor, eu quero continuar nas minhas bebedeiras, eu quero continuar na mulherada. Senhor, não, eu quero continuar ganhando meu dinheiro, pegar meu carrão da hora e sair por aí na fama tal, que eu não sei o que lá. Aí a pessoa decidiu-se pelo que ele quer na vida dela. Mas se a pessoa se decide pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pisa o mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo não têm mais gosto para uma pessoa que experimentou na sua alma o amor de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Vocês perceberam, irmãos, a Bíblia é radical. Nosso Senhor vai dizer em Mateus 5,37, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que vem além disso é do demônio. Ou seja, para ser salvo tem que ter essas três coisas. E agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos numa hora difícil. Por isso que Nossa Senhora pediu a comunhão dos primeiros sábados, eu vou ensinar isso daí no final. Por quê?
Porque Satanás dominou o mundo. Nunca se viu tanto pecado na humanidade como hoje. E nunca se viu o pecado ser tão justificado como ele é hoje. Imagina, vai falar de aborto há 50 anos atrás, a pessoa desmaiava no chão. Você vai falar de aborto há 50 anos atrás, as pessoas choravam. Pelo amor de Deus, um médico, nutrólogo, nutricionista foi numa tribo, onde as pessoas viviam afastadas da civilização, e essas pessoas estavam morrendo por causa da sua alimentação, não está sendo uma boa alimentação, né? Estavam morrendo por causa disso. E quando o nutricionista foi lá no meio daquele povoado distante da civilização, ele contou que as mulheres estavam abortando. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a rir na cara desse médico, nutrólogo, porque eles não acreditaram. E ele falou por A mais B que era verdade. Ele falou, imagina, uma mãe nunca na vida teria coragem de matar um filho. Hoje em dia tem. Tem grupos financiados por isso. Está cheio de pessoas dentro da igreja que são a favor do aborto já. Tem aquela ONG católica chamada CDD, Católicos pelo Direito de Decidir. Eu não sei hoje, mas antigamente eles tinham um andar do lado da CNBB. Essas desgraçadas do inferno, lutando pelo aborto dentro da igreja. Aquela teóloga infame, Ivone Gebara, veio para dar palestra aqui em Fortaleza, diz que é freira da igreja católica, freira só se for do centro do inferno, aquela maníaca louca, veio ficar fazendo palestra sobre feminismo radical e como a gente conseguir colocar o aborto na sociedade. Dentro da igreja essas coisas. Hoje em dia, ser gay é moda. Quero dizer um negocinho para os senhores aqui, gente. Homossexualidade continua sendo pecado mortal, viu? Isso daí não é nenhuma forma de mostrar amor por ninguém. Ah, mas eles se amam. Eu nunca vi isso passar pelo crivo da Bíblia. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher, e aí quando tem uma relação sexual, pedindo como Deus faz, né, que seja depois do casamento, dessa relação do homem com a mulher, acontece a vida humana. Uma relação homossexual de um homem com homem, a única coisa que sai é excremento e nojeiras. Isso daí não agrada o coração de Deus. Aí eu fui nos Estados Unidos fazer um evento lá e falei contra o pecado da homossexualidade. Um casal que morava junto se sentiu afrontado. A mesma coisa, eu falo sobre a mentira, a pessoa não vai reclamar com o coordenador do grupo de oração. Eu falo de roubo, o cara não vai chegar e falar assim, eu roubo 10 mil reais por mês na minha empresa. Eu falo de mágoa, a pessoa não vai lá, não deixa mais o pregador vir pregar aqui não, porque eu sou magoada com a minha vizinha, eu não gosto dela, e eu me senti afrontada. Ninguém fala isso. Agora eu falei sobre o pecado da homossexualidade lá, citei a Bíblia, citei a moral católica, citei documento, o problema é que todo mundo quer usar o Papa Francisco como bandeira revolucionária, né? O Papa Francisco diz, quem sou eu para julgar? E aonde está que ele aprovou o pecado da homossexualidade nisso? Qual que é a interpretação dele julgar? Ele não pode falar do destino eterno de ninguém, mas moralmente ele pode citar o catecismo da Igreja Católica, como ele falou, eu não vou mexer na doutrina. Está lá que esse pecado é grave, é antinatural. Mas hoje você fala isso, deve ter até alguém querendo me esganar aqui no meio, aqui não, vou pegar no seu pescoço, porque como pode você não entender? Os tempos mudaram, meu querido, quero te falar uma coisa, o tempo mudou, e mudou para pior, mas a minha Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, por toda a eternidade, portanto Deus não muda e a doutrina também não muda. Ah, mas eu sou contra, eu não aceito, quem não aceita vira aceita, logo logo você está pulando com o diabo lá na Universal, porque lá é tudo relativizado, lá aceita tudo, principalmente 30% do seu dízimo. Agora aqui na Igreja Católica não. Aí eu fui lá, falei contra a homossexualidade, aí o casal ficou bolado, triste, porque nossa, como que eu vou parar de ter relação sexual, eu quero morar junto com ele e tal. Aí na segunda vez que eu fui nos Estados Unidos, eu não preguei nesse grupo e uma pessoa me informou que eu não preguei, porque o casal que morava junto se sentiu ofendido e a coordenadora achou melhor eu não ir lá naquele local para não constranger eles. Coordenadora vendida. Quer estar lá na frente para ter o quê? Fama? Para poder ser requisitada e ter autoridade para mandar em cima de todo mundo? Você está para coordenar, por quê? Para obedecer Jesus e a igreja.
Agora, se esses meninos não se arrependerem dos pecados dele e forem perseverantes até o final e condenarem a alma dele, essa coordenadora vai pagar um preço muito caro. Sabe por quê? Porque ela foi conivente com o pecado dele. E o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, nos ensina: se eu digo ao malévolo que ele vai morrer e tu não o prevines devido ao seu péssimo proceder, é o teu sangue que eu vou cobrar. Ou seja, o católico tem que falar a verdade com caridade, mas ele não pode guardar a verdade na gaveta para querer estar bem com todo mundo, porque 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, vai dizer o apóstolo Paulo: os que querão seguir a Jesus Cristo haverão de sofrer muitas perseguições. E aí, meu irmão, vai tomando normal. Aborto é normal, casamento com homem, com mulher é normal. Aí todo mundo reclama dos políticos, que é todo um bando de corrupto, que nesse Brasil ninguém presta. Não tem mais quem colocar como presidente, porque está tudo tomado pelos maçons, pelos satanistas, pelos comunistas. O governo brasileiro está podre, eu sei. Ali naquela casa ali fede enxofre dos demônios, eu sei. Só que quando eu estava com o meu amigo diácono, queria se tornar padre, e a gente foi no posto de gasolina, nos preparando para ir para Salvador, ele pede uma notinha, e o cara chega e fala, de R$100, porque é R$100 que ele mandou abastecer. Ele falou, de R$100 mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, você não entendeu, Gabriel? Ele falou, não. O cara perguntou se você quer a nota de R$100 mesmo, porque ele poderia fazer uma nota de 120 ou de 130, para na hora de você receber o dinheiro, o cara te dá R$30 a mais. Ou seja, não é só os governos que estão corruptos, não é só o deputado, não é só o prefeito, não é só o presidente, é o cara que trabalha na bomba de gasolina, que quer favorecer o outro a cometer um pecado mortal do roubo, para enfiar ele no quinto dos infernos. Porque não tem temor a Deus, porque não tem amor à verdade, porque não reza. O mundo está podre. Nos grupos de jovens dentro da igreja há uma moda de se mandar nudes. As pessoas vêm para o encontro e saem um pouco do meio e quer ficar namorando em vez de ficar escutando a pregação. É nudes dentro da igreja católica que a gente vê. De jovens de igreja. Eu estava pregando no local da Bahia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles nunca vão ter um show católico lá, sabe por quê? Porque tem grupo católico que cobra 30 mil, 40 mil reais, 50 mil reais para fazer um show. E um dia eu estava com um grupo desses que cobra caro, enquanto estava tendo a Santa Missa, o cara estava tirando foto com as meninas e comendo fruta na hora do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer? Glorificar a Deus com o louvor dele? Porcaria nenhuma, ele quer ter o lucro dele e ficar pegando menininha. E aí todo mundo vai achando, igreja, que está tudo normal para ir para o céu. Sejam firmes, queridos. Não abandone o seu temor a Deus por nada. Não abandone a sua radicalidade ao segmento do evangelho por nada. Leia a vida dos santos. Queridos, vocês são da comunidade Dom de Deus. Olha os baluartes de vocês aqui, ó. Santa Teresa d'Ávila, Santa Clara de Assis, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, agora tem os pastorinhos. Leia a vida dos santos, isso contagia o seu coração com o desejo de Deus e com o desejo do paraíso. O mundo é muito tentador, eu sei, irmãos, não é fácil. Satanás guerreia contra as nossas almas de forma colossal. Mas Nossa Senhora vem e lembra, eu e você, eu sou do céu. E aí tem uma coisa, irmãos, que eu vou falar para vocês. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui para vocês, se os senhores sabem me dar resposta. Alguém pode afirmar que tem certeza do paraíso, sim ou não? Pronto, depois de eu beber minha água eu pergunto de novo. Se eu perguntar para você agora, você vai para o céu? Eu falo, você tem certeza que você vai para o céu? Que resposta que você me daria? Ah, Anderson, eu não sei, quem sabe isso daí é Deus. Eu estou lutando para ir para lá, mas eu não sei. O que você falaria? Abra a boca, abençoado. Hein? Alguém pode dizer, bater no peito, eu já estou salvo? Sim ou não? Não?
Mas tem uma coisa que eu vou pesquisar. Isso daí eu não digo com toda a convicção para os senhores. Mas tem uma coisa que eu quero estudar isso daí na teologia da salvação. Eu também sempre escutei que nenhum homem pode falar, eu já estou salvo. Ele tem que fazer as boas obras e ter uma vida de santidade. Porque cada um receberá do Senhor diante daquilo que plantou. É isso que a gente aprende, não é? Sim ou não? Mas olha que coisa curiosa, igreja. Obrigado, irmã. Deus lhe pague. Agora, olha que coisa curiosa, irmãos. Ninguém pode falar mesmo isso daí. Eu sempre escutei dizer isso, que seria até presunção. São Francisco de Assis, ele dizia o quê? Que ele queria o último lugar do purgatório depois da morte dele. Aí dizem numa tradição que ele está sentado no trono de Lúcifer, né? É o que eu já citei falar. Agora, há uma coisa curiosa que eu gostaria de falar para os senhores observarem. Quando Nossa Senhora pergunta, quando Lúcia pergunta, Jacinta vai para o céu, o que Nossa Senhora diz? Francisco vai para o céu? Vai. Rezar muito, mas vai, falou que vai, não vai? A igreja confirmou esse vai, sim ou não? Agora, o anjo Diego não, índio Diego, Juan Diego, que recebeu a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora também deu a certeza do paraíso para ele. Ele foi para o paraíso, sim ou não? São Juan Diego. Santa Bernadette, Nossa Senhora também deu a certeza do paraíso para ela. Bernadette foi para o paraíso, sim ou não? Santo Afonso Maria de Ligório, Nossa Senhora também deu a certeza da salvação de Santo Afonso. Ele foi para o paraíso, sim ou não? São Maximiliano Kolbe, Nossa Senhora também deu a certeza do paraíso para ele. Ele foi para o paraíso, sim ou não? Que coisa incrível que nós temos uma chave aí. A Nossa Senhora é o caminho para você ir para o paraíso, meu irmão, minha irmã. Chegaram para o Padre Pio e falaram assim, Padre Pio, me dê um atalho para ir para o céu. Ele respondeu, o atalho é a Virgem Maria. E aí você vê alguns santos dizendo, como São Boaventura, dizia, aquele que é devoto da Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Olha. Santo Afonso diz, aquele que ama Nossa Senhora pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse. São João Maria Vianney, para entrar num prédio é necessário passar por uma porta. Para entrar no paraíso é necessário passar por Nossa Senhora, que é a porta. Porta. Bem no esquema do paulista. E aí você vai ver outros santos dizendo, como Santo Ambrósio, abre-nos as portas do paraíso, ó Virgem Maria, já que tu tens a chave. E aí você começa a perceber, irmãos, que devoção a Mariana não é nenhum tipo de brincadeira. É uma predestinação que Deus dá. Se vocês lerem o tratado, na parte que ele vai falar que a devoção a Nossa Senhora é necessária para a salvação, você vai ver que os consagrados a ela são predestinados por Deus para isso. É como se Deus olhasse do céu e separasse alguns a dedos para dar para a Imaculada. Porque tem uma frase que ele usa no tratado, São Luís, que é de São João Damasceno, onde ele vai dizer assim, ó, ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele querem salvar. Queridos, eu não sei o que você faz quando você lê um livro, mas quando eu leio um livro eu passo por uma frase dessa, eu paro em cima dela e começo a rezar em cima da frase. Eu começo a meditar, eu começo a ruminar. Porque ler é uma coisa, meditar é outra e compreender é outra. Isso é muito sério. Então Nossa Senhora nos dá essa graça. E essa é a mensagem de Fátima, lembrar da vida eterna. Aí depois ela chega e pergunta da amiguinha dela. Que a Virgem Maria disse o quê? Está no purgatório até o fim do mundo. Quando eu li aquilo eu fiquei desesperado. Eu falei, por que até o fim do mundo? A gente aprende na igreja que você tem a questão do sufrágio, a pessoa se salva, tem o rosário e tem a questão das indulgências, tem diversas maneiras de tirar as almas do purgatório. Aqueles que usam o escapulário de Nossa Senhora do Carmo,
tem a promessa de que morre no sábado, Nossa Senhora vai e busca, a promessa do rosário, que Nossa Senhora vai buscar as almas no rosário, os devotos de São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo vai buscar as almas do purgatório no rosário. Eu falei, o que essa menina fez de tão tenebroso que ela vai estar no purgatório até o final do mundo? E eu pensei comigo, em 1917, a menina tinha uns 18 anos quando ela morreu. Eu falei, então era a pior moça de Portugal. Ela pintou não 7, ela pintou 7, 8, 9, 10, 1 mil, 3 mil e 1 milhão. Eu falei, essa menina que inventou o funk, não é possível. Não foi, sabe o que foi? Fizeram uma pesquisa em Portugal e descobriram, a menina teve uma relação sexual antes do casamento dela e ela morreu sem confissão. Nossa Senhora conseguiu a graça da salvação para ela, mas porque ela não tinha confessado, ela vai ficar no purgatório até o final do mundo. Isso é para quem pensa que o pecado de impureza é só um momentinho de prazer. Agora Nossa Senhora falou para aquela moça, para Lúcia, que ela estaria no purgatório até o final do mundo. Queridos, um dia eu escutei uma pregação em que o pregador dizia assim, ó, todo mundo quando morre tem que passar pelo purgatório para tomar um sol. Aí quando eu li sobre o purgatório eu vi que não é bem assim. Porque Santo Tomás de Aquino diz que não há sofrimento na face da terra que possa se comparar com o tormento do purgatório. Então isso daí não é tomar um sol. Queridos, eu posso mentalizar o pior tipo de sofrimento para você aqui agora. É que vai te dar arrepio, você vai ficar assim, você vai ficar com a cara esquisita, vai dar até um negócio esquisito na sua cabeça. Eu posso começar a falar umas coisas que vai te deixar todo bolado. De sofrimento, de tortura que você possa imaginar o que for. Uma pessoa vai no campo de concentração preso pelos comunistas. Aí a pessoa pega uma gilete, ela começa a cortar o dedo dela, vai cortando o dedo, empicotando, corta a mão, corta os pulsos, arranca os lábios, tira os dentes todos com um alicate, arranca essa parte de cima aqui com gilete, prega um prego no meio de cada olho e começa a tirar, costura toda essa... Ó, a sua cara como você tá, você já tá assim, ó, você mexeu o corpo, eu tava observando, eu tava olhando para lá, mas eu tava vendo a senhora. Você começou a ver assim, ó. Por quê? Porque é horrível isso, né? Aí você pode imaginar qualquer tipo de sofrimento. Arrasta uma pessoa amarrada no carro e liga o carro e começa a andar, a pessoa vai arrastando a cara no chão, o carro andando, ela gritando, o dente vai afinando, e vai morrendo. Isso não é nada perto do sofrimento do purgatório. Não é nada. E o purgatório não é um lugar de tomar um sol, o purgatório é um lugar de sofrimento. Por isso que tiveram santos que pediram para expiar tudo na vida para não ir para lá. Por isso que tem santos que morrem feliz mártir. Por quê? Porque quando a pessoa morre pelo martírio, ela não passa pelo purgatório. E aí tem um santo da igreja católica chamado Santo Stanislau Chokoska, que uma alma do purgatório apareceu para ele. Ele falou assim, eu quero sentir a dor do fogo do purgatório. E a alma bendita do purgatório disse, não é possível uma pessoa sentir o fogo do purgatório e continuar viva. Mas ele falou, porque você está querendo fazer uma experiência, eu vou permitir que caia uma gota do meu suor em você. A gota do suor caiu em cima de Santo Stanislau, ele caiu duro e foi direto para o hospital, nunca mais levantou na vida. Uma gota caiu no braço, o cara ficou paraplégico, não se movimentava mais. E sabe o que aconteceu? Quando Santo Stanislau estava na maca do hospital, as pessoas iam até ele contou do tormento dele, ele converteu a região toda que ele morava, ele absolveu o pecado de todo mundo da cama e converteu todo mundo. Por quê? Porque ele falou, vocês não têm noção do sofrimento que eu tive por uma gota de um suor. Imagina estar lá dentro. Tem o caso de um homem inglês que morreu e no momento do velório dele, ele estava no túmulo e ele se levanta do túmulo. Do túmulo não, do velório, me perdoem. Ele levanta e ressuscita. Todo mundo ficou num pânico só. E aquele homem era um homem de posses, extremamente milionário, riquíssimo. Sabe o que ele fez? Pegou a posse dele e dividiu para a igreja, para a ordem religiosa e para os pobres. Ele entrou dentro de um convento. O cara não conversava com ninguém, só andava com os olhos para baixo, comia o mínimo, rezava o dia inteiro e um dia numa madrugada, onde o lago do convento estava cheio de gelo, levantaram e viram aquele homem com o braço aberto em cruz no meio do lago olhando para cima. E aí uma pessoa perguntou para ele, cara, como que você aguenta ficar nesse gelo, dentro do lago,
com os braços abertos num frio desse. Como que você aguenta? Ele respondeu, isso não é nada perto do que eu vivi no purgatório. E cada pecado que a gente comete, cada pecado cometido, a gente é absolvido. Mas se a gente não reparar o dano do pecado, a gente vai ter que sofrer ele no purgatório. Entendeu? E aí Santa Maria Madalena de Pazzi, quando foi levado pelo anjo dela no purgatório, viu coisas tremendas. As pessoas que tinham o vício da mentira, estavam confinados ao lado do inferno, e com a boca aberta, chumbo derretido descia na boca da pessoa, e ela sentia o chumbo caindo na boca dela e um frio tremendo. As pessoas que tinham cometido o pecado de impureza e não tinham reparado devidamente, estavam numa piscina pestilenta com um cheiro e uma visão nauseabunda, cheio de demônios, disse Santa Maria Madalena de Pazzi. As pessoas que tinham tido o vício da impaciência eram derretidas como que numa fornalha de metal. As pessoas que tinham pecado pela hipocrisia, espadas cortavam membros do corpo da pessoa e transpassava dentro dela. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu fico pensando na gravidade do pecado. Eu posso falar uma coisa para você? Você promete que você vai continuar me amando depois que eu falar isso? Hã? Eu não quero afrontar ninguém, eu não quero fazer mal para ninguém falando isso, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu vou arrumar encrenca, mas me perdoa depois. Eu não posso ficar com isso daqui na minha consciência, porque isso daqui me veio na cabeça. Eu espero que você continue me amando, porque eu estou querendo falar o bem para a sua alma. Pensa junto comigo uma questão aqui. Uma mulher foi confessar com o Padre Pio. E quando ela chegou no confessionário, o Padre Pio falou assim, eu preferiria arrancar os seus braços para fora. Porque a dor que você vai sofrer no purgatório vai ser insuportável, porque o braço da mulher estava muito aposta. Quando eu li isso, eu fiquei rezando, eu falei, nossa, meu Deus do céu, gente, Padre Pio era um homem que tinha uma ciência divina sobre o pecado muito grande. E ele falou sobre um braço. Agora que eu vou chegar numa questão com vocês. Imagina que tem dois casais que são muito amigos. Estão imaginando isso daí? Ai, Jesus amado, me dá força para me pregar isso daqui. Imaginou dois casais que são muito amigos? Imaginou? Eles, um vai para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos. Ai, Jesus. Eu queria muito voltar na comunidade, que eu gostei muito de vocês, viu? Nossa, irmãos, quando a gente prega essas coisas, o pessoal não chama nós, porque fala que a gente é louco, deixa o povo louco. Mas eu vou falar, vai. E aí, olha só. Imagina só, Dudu, o casal vai para os Estados Unidos, um homem e uma mulher, volta dos Estados Unidos com um presente para o outro casal amigo. E esse outro casal amigo, cara, reza o rosário todo dia, vai na missa, lê a palavra, é ministro extraordinário da Eucaristia, presidente de uma associação católica, um baita de um marido, um baita de um pai, um homem muito santo. Pensa num cara muito santificado. Aí, o amigo chega e fala, eu deixei o seu presente com a minha esposa. Eu estou viajando para a Inglaterra agora, que o cara viaja pelo mundo inteiro a trabalho. Tem como você ir lá em casa buscar? Aí o cara, tá bom, vou lá. Aí ele fala, amor, eu vou lá na casa lá do fulano pegar o presente que ele trouxe para nós. Aí ele chega na casa do amigo e a esposa que o atende, né? Vai atendê-lo. Ele toca a campainha e a esposa vem e atende ele de calcinha e sutiã. O que você acha que o cara vai fazer numa dessa? Sendo daquele perfil que eu te disse. Ninguém vai falar nada. Amém, obrigado. Ele falou correr. Segundo o perfil do homem que eu disse, sim, ele correria. Ele fugiria para não ofender a Deus com esse pecado. Porque além de ser um pecado contra a família, contra Deus, contra a esposa, contra o filho, contra o amigo e tal, ele pode ir ao inferno, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Só que ele correu por causa que a mulher estava vestida de roupa íntima. Agora, me diga qual que é a diferença dele ver a esposa do amigo dentro da casa dela de roupa íntima do que eles forem no churrasco no final de semana, ela está de biquíni na frente dele. De biquíni ele vai ver a perna dela, ele vai ver a bunda dela, ele vai ver a polpa do seio dela, só não vai ver o mamilo do seio. Ele só não vai ver a frente da mulher inteira, mas ele vai ver o bumbum, ele vai ver a perna, ele vai ver a cintura, ele vai ver se a barriga é bacana ou não e tal. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se Padre Pio reclamou do braço da mulher, eu fico imaginando se o Padre Pio descobrisse que na nossa civilização
as mulheres iriam usar o biquíni na praia mostrando o seu corpo para todo mundo. Isso daí é a coisa mais normal. As pessoas vão na praia, colocam biquíni e não sente aflorar o pecado na consciência. Você sabe o que é isso daí? A sociedade está tomada pelo pecado já. Eu não deixo por nada a minha mulher colocar uma roupa dessa. E nem eu fico sem camiseta, se bem que eu não sou tão apetecível, a não ser que a pessoa goste de bacon. Mas quando eu olho para uma mulher de biquíni, eu sinto tentação enorme. Quando eu olho uma mulher de biquíni, eu nem imagino Nossa Senhora andando na garupa de São José, pegando maçã no pomar no paraíso. Aí não tem para onde você olhar. Ô irmã, paz de Cristo. Eu sei que eu estou fazendo essas coisas para dar um pouco de risada. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Só para provocar, porque eu sei que o clima ficou tenso. Porque quando fala isso daí, automaticamente a pessoa pensa no prazer dela. Bom, como que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de me divertir? Só que toma cuidado, minha filha. Porque quando a Glória Apollo... Quem já leu o livro da Glória Apollo aqui, levanta a mão. Só vocês? O resto não leu Glória Apollo? A Glória Apollo diz no livro dela... Aí ela está viva ainda hoje. Diz no livro dela que ela foi para o tribunal de Cristo, ela foi rodando pecado por pecado. Aí quando chegou no pecado do 6º mandamento, bom, esse daí eu nunca fiz nada, eu nunca traí o meu marido. Aí o que Jesus diz para ela? Cada vez que você usava aquelas suas calças apertadas, você levava os homens a cometerem um pecado do adultério. Quem que leu o livro aí? Levanta a mão. Tá lá ou não tá isso daí lá no livro? Se você não lembra é porque você tem mal memória, mas tá lá. Tá lá, não tá, irmão? E aí, irmão, sabe o que eu quero te dizer? Por que eu estou batendo nessa questão? O pecado que o mundo hoje pegou como cavalo de batalha para perder as pessoas é o pecado de impureza. Gente, vê o seu círculo de amizade, que o cara tá todo fervoroso, ele para de ir na igreja, por que que é? Porque ele começou a transar, começou a pecar. Não tem outra muita razão pela qual as pessoas abandonam a igreja. A razão pela qual as pessoas não conseguem mais cesar é porque, embora o pecado do 6º mandamento não seja o pior, mas manda uma pessoa falar uma mentira, ela consegue rezar bem 1/3. Agora manda uma pessoa ir para o motel e manda no dia seguinte ela rezar 1/3 para você ver a alma dela ficar turva, podre por dentro. E aí todo mundo é normal. E aí beleza, todo mundo vai para o céu, tal que eu não sei o que lá. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês lerem a vida dos santos e se vocês estudarem a doutrina católica a fundo, você vai ver que não é uma coisa tão fácil desse jeito. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente escuta isso e fala assim, meu Deus, eu não vou mais ter prazer na vida, se o teu prazer foi o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, você consegue lidar com essas situações. Ai, Anderson, muito radical esse discurso agora seu, por isso que eu deixei para a última pregação. Não é fácil, mas se o amor de Deus envolver a nossa alma... Aí, meus irmãos, tem a do purgatório. Bom, eu poderia aprofundar nesse tema, mas ó, já é 4h15, sangue de Jesus. O tempo está passando rápido demais, gente. Posso falar só mais um pouco, porque eu preciso concluir aqui. Pode? Vocês estão gostando? Mesmo eu falando isso daí, vocês não ficaram com raiva de mim? Ó, você está falando da boca para fora ou depois que eu não sair, você vai falar, não, tudo bem, mas começar a descer o pau em mim depois. Você está falando sinceridade, você está gostando mesmo? Deixa eu olhar nos seus olhos. E aí, eu vou direto para outra aparição que Nossa Senhora disse sobre o inferno, porque eu queria trabalhar isso daqui com os senhores. A terceira aparição de Fátima foi o segredo, que foi a vista do inferno, que Lúcia deixou de contar e só um tempo depois foi revelado. E Lúcia de Fátima tem a visão de um mar de fogo, as pessoas como almas acesas e nadando naquele fogo entre tormentos e dores. E Nossa Senhora de Fátima disse o que para ela? Viste para aonde vão as almas dos pobres pecadores? Querido, se tem uma coisa que é combatida hoje, é a presença do demônio e do inferno. Como se nega o demônio hoje em dia?
No meio católico tem teólogos de prestígio que negam. Eu fui numa diocese e conheci um sacerdote maravilhoso. Tinha 600 Bíblias, falava 9 idiomas, 14 mil livros na biblioteca dele, leu as obras de Santo Tomás, de Santo Afonso, um belo de um estudioso, mas nega com convicção o demônio e o inferno. Eu olhei e falei para ele: padre, como que o senhor consegue negar o demônio e o inferno? Você vai contra o magistério? Não, dá interpretação para tudo. Eu falei: mas o Padre Pio, mas Padre Pio, isso daí era coisa da mente dele, que eu não sei o que lá. Eu falei de todos os santos, eu falei: padre, é tudo mentiroso na igreja, todo mundo é louco, Dom Bosco é louco, Santo Antão é louco, São João Maria Vianney tinha problema mental, precisava de ir pro Freud, Santa Teresa d'Ávila, vocês sabem que a Teresona teve uma visão do inferno, é tudo problemático, doutores da igreja são problemáticos. Eu falo Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Vicente de Ferreira, eu falo: é tudo louco esse santo, São Bento é tudo louco. A igreja foi uma grande falcatrua e uma grande mentira. Aí quem tem razão é o Quevedo. O demônio não é... entorta meu dedo, vem cá. Ô meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Frei Raniero Catalamessa falou: o demônio não se encontra nos livros, o demônio se encontra nos santos. E aí quando a gente nega a ação do demônio, consequentemente a gente nega a ação do inferno, e tem gente que diz que o inferno existe, mas o amor de Deus é tão grande que ele não permitiria que ninguém fosse para lá. Isso daí não é um ou dois que pensa isso daí são vários que pensam, e quem pensa nisso sabe quem que é? A classe falante, porque o demônio não quer soldado raso. Ele quer pegar gente que tem poder de influência para disseminar que ele não existe, porque se eu não precisar combater o demônio, eu relaxo no pecado, e se o inferno não existe, eu também não tenho tanto medo de ser condenado. Agora me diga uma coisa: por que Nossa Senhora não mostrou o céu para eles? Por que Nossa Senhora não mostrou o céu para os videntes de Medjugorje, de Garabandal? Por que em todas as aparições de Nossa Senhora, ela mostra sobre a eternidade o inferno? Por que ela mostrou o inferno para Santa Bernadette? Porque Nossa Senhora é uma cretina idiota que não tem um tempo do que fazer. Ela fica brincando de dar susto e de falar mentira. Jesus, não, um grande ignorante. Como já se pode falar para os outros sobre a Geena? É melhor você arrancar um olho e jogar para longe, arrancar um membro do seu corpo e jogar para longe, do que ir para a Geena? Aonde já se viu ele falar sobre a parábola dos talentos, e quando o homem não frutificar o talento, ide para as trevas exteriores do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Nossa, que Deus assustador, punidor, castrador. Não, Deus não é assim não. Arruma uma interpretação para tudo. Por que Jesus pregou sobre o inferno? Para mostrar, em primeiro lugar, a gravidade do pecado. Porque quem vai para lá é quem peca mortalmente e persevera até o final, amém? O santo vai para o inferno? Sim ou não? Então, se ele mostra o inferno é para mostrar a gravidade do pecado, e simplesmente mostrar a gravidade do pecado? Não. Para mostrar como nós devemos fugir das ocasiões de pecado, não cometê-los e buscar o amor divino. Porque São Francisco de Sales nos ensina: quando um fogo pega dentro de uma casa, se jogam os móveis para fora. Quando o amor divino entra numa alma, tudo que não presta vai embora. Nosso Senhor mostra o inferno e prega sobre eles 18 vezes na Bíblia, porque Ele não quer que eu e você vá para lá. Ele nos previne desse lugar horroroso, aonde almas obstinadas no pecado vão para lá a eternidade inteira. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós não podemos experimentar e ver o inferno, a gente não tem tanto medo de ir lá. Mas tem algumas revelações de alguns santos que falam coisas sobre o inferno. E que é extremamente terrível. Santo Afonso Maria de Ligório diz que se uma alma... Santo Afonso não, gente, me perdoem, São Boaventura. Ele diz que se uma alma danada, que já está condenada no inferno, sair do inferno
e vir para a face da terra. O cheiro desse danado é uma coisa tão aterrorizante que um condenado ao inferno seria suficiente para que todos os habitantes da terra morressem devido ao seu cheiro podre. Como que aguenta um danado lá dentro? Eu não sei te dizer. Eu estava um dia num estado e as pessoas me pedem muito para pregar sobre os novíssimos. Depois que eu fiz um curso pela internet sobre os novíssimos, né, que é o que acontece depois da morte, céu, inferno, purgatório. Essa pregação do inferno teve mais de 300 mil visualizações. Quantas pessoas cabem dentro de um Maracanã? Hã? É 2 Maracanã cheio de pessoas escutando esta pregação e vindo com os testemunhos mais concretos de conversão e mudança de vida por causa disso. São conversões tremendas. Um menino assistiu essa pregação, levou na família dele, 21 pessoas da família dele mudaram de conduta. Eu fui extremamente criticado por causa desta pregação. Teve um pregador que foi num congresso aí que desceu meia hora o pau em cima de mim por causa dessa pregação. Mas é isso daí, né, irmão? A árvore que dá fruta apanha mesmo, porque tem muitas conversões. Mas agora veja bem. Eu estava fazendo esta pregação e saí do lugar onde eu estava para ir para Maragogi. E no meio do caminho me deu uma dor de cabeça, porque olha, meu Deus do céu, se tem coisa que eu passo provação é quando eu vou fazer pregação sobre o inferno. Nossa, meu Deus do céu, o demônio infesta a minha vida. Eu parei no carro para pegar água para beber o remédio. E o lugar onde o rapaz estacionou estava do lado de uma carniça. O cheiro da carniça subiu, o meu nariz fisicamente doeu. Doeu, ele chegou a ficar com dor. Tal era o cheiro podre. E quando eu entrei, eu fui dentro do carro o tempo inteiro em silêncio, porque eu já tinha pregado sobre o inferno meditando. Eu falei, se eu passei mal com o cheiro de uma carniça, quanto mais aguentar o que São Boaventura diz, que se um condenado no inferno sair de lá, todos os habitantes da terra morreriam devido ao seu péssimo cheiro. Santo Afonso diz que a maneira com que as almas caírem no inferno, assim lá elas ficarão por toda a eternidade. Se a pessoa cai de ponta cabeça, ela fica de ponta cabeça. Se ela cai deitada, ela fica deitada. Se ela cai torta do lado, ela fica daquela maneira a eternidade inteira imóvel, sendo punida por ter desobedecido a Deus. Ah, mas Deus não é esse Deus de amor não, não é? Ele morre na cruz, derrama o seu sangue. Apocalipse 1:5, o sangue de Cristo nos lava dos nossos pecados. Derrama o seu sangue, dá a mãe na cruz. Do coração de Jesus brotou o sangue e a água do batismo, que nós somos insertados nela no sacramento para receber a vida nova. Funda a igreja para cada um de nós. Dá o seu Espírito Santo para nos mostrar a verdade. Aí nessa igreja tem a tradição, tem o magistério, tem a fé. Dá a graça do Espírito Santo. Dá a doutrina, dá a palavra, dá o catecismo, ensina tudo. E aí depois o homem com a maior cara de pau chega e fala, não, o amor de Deus não vai permitir. O amor de Deus já se manifestou, ele ensinou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É pelo caminho de Jesus, se for por outro não vai. O problema do inferno, irmão, é a liberdade do homem que recusou querer viver a vida da graça. E tem um sacramento dos sacramentos que é o que mais livra almas do inferno, que é a confissão. Agora vem falar que Deus é amor, não vai permitir. Deus é amor, ele deu todos os meios. O problema é a alma que recusa o amor de Deus e opta por ir para lá. Santo Afonso, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele fala que o homem, ele não suporta nenhuma dose muito cavalar de prazer. Uma pessoa vai no final de semana para um sítio com a igreja. Aí vai lá jogar bola, joga ping-pong, joga bilhar, e joga baralho, e brinca com os irmãos da igreja, e canta no karaokê. E aí vai para uma confraternização. Chega um momento que a pessoa está cansada, ela não vê a hora de voltar para a casa dela para descansar. Ela quer o que? O quarto dela, ela quer a cama dela, ela quer o silêncio dela, ela quer o espaço dela. Ah, o cabra quer ir no final de ano, o sonho dele é ir pra Disney. Ele vai, sobe montanha-russa, desce montanha-russa, anda pra cá, anda pra lá, tal. Aí ele já tá lá 15 dias lá, ele fala, nossa, eu quero voltar pra minha casa, eu não aguento mais, eu tô queimado de sol, eu tô cansado, andei muito, já brinquei tanto, eu não tenho nem vontade mais de brincar, eu não aguento mais, eu só daqui 2 anos eu quero voltar. Se o indivíduo, ele se enjoa do prazer,
como ele vai suportar o fogo do inferno por toda a eternidade? Santo Afonso, ele falava assim, ó, pega uma vela dessa daqui, ó. Eu falo, tem algum candidato aí para ficar com 2 minutos com a mão em cima da vela? Agora você imagina essa vela acesa, quem que seria o louco de colocar a mão e ficar 2 minutos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos é esse tempo, tá bom? Aí você mais 11, 12, 13, 14, 15. Meu irmão, quando foi 2 minutos, a mão já está derretendo. A mão já está derretendo em 2 minutos que ela está com a mão aqui em cima. Já está todo destruído. O osso já vai começar a ser comprometido. É uma dor que a pessoa começa a gritar. Ela só consegue suportar se ela estiver presa em uma máquina imóvel. Ela vai gritar, gritar, gritar. Santo Afonso fala assim, se você não consegue ficar com a mão 2 minutos em cima de uma vela, me diga como você vai aguentar suportar o fogo do inferno. Tá vendo, meus irmãos? Os santos nos levavam a pensar em coisas sérias. E aí quando você lê isso na sua vida, sabe o que você pensa? Eu não quero pecar. A pessoa levanta, ela já faz o sinal da cruz, ela se ajoelha, ela já pede a graça. Ela lê a Bíblia. No dia a dia dela, quando for alguma coisa acontecer na conduta dela, ela fala, bom, se eu fazer isso daqui eu rodo, então deixa eu ir por esse caminho da verdade. Deixa eu seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que santo, como é o nome daquele santo? Luiz Gonzaga. Em tudo o que ele fazia, ele perguntava antes, de que isso me vale para a eternidade. Por isso que eu estou falando, antigamente quando os santos pensavam nisso, olha o tipo de mentalidade. Ele ia fazer um ato, ele perguntava, de que isso me vale para a eternidade. Isso daqui vai me levar para o céu ou não? Se não vai, eu saio fora. Se vai me levar para o céu, eu faço. Se não vai, eu estou fora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é assim que você tem que viver. Buscando a salvação. Irmãos, eu poderia falar muito mais sobre esta realidade do inferno, mas eu quero pular isso daqui porque eu quero focar em outra coisa. Olha aqui, para o seu amigo missionário novo que você falou que você não vai ficar com raiva de mim, que você vai continuar me amando. Olha aqui, que eu sei que tá gente que pregar depois do almoço é terrível. Mas olha aqui para nós aqui, que agora que vem a parte da esperança. Todo mundo lá atrás. Mas tem que falar também do inferno, né, gente? Olha aqui, ó. Olha pro irmão que está do seu lado e fala assim, foca na foca. Você gosta, né, Dudu? Olha aqui, ó, gente, deixa eu te falar uma coisinha. Depois que Nossa Senhora mostrou o inferno, ela mostrou o inferno e ficou quieta? O que ela falou? Vamos ver, você que é da comunidade, que tem Nossa Senhora de Fátima como seu padroeiro, agora eu estou te apertando na parede. O que Nossa Senhora disse? Ninguém... eu vou falar com o padre, com o Papai Noel, velho. Eu vou falar pro padre, eu vou falar, Papai Noel, eu perguntei pro povo que tem Nossa Senhora de Fátima como baluarte, o que Nossa Senhora de Fátima diz, ninguém... Barba, você tem aí a fala aí? Nossa Senhora mostrou o inferno, depois o que ela falou que ela mostrou o inferno, você sabe? Não, essa daí foi a segunda aparição. Ela falou mesmo, para rezar o texto todos os dias, na segunda. Não. Cadê? Vocês vão ver, quando eu ver o padre e o Papai Noel, já vou chegar ao Papai Noel. O que disse? Mas antes ela disse outra coisa. Isso. O quê? Mas tem mais. Nossa Senhora de Fátima disse, muitas almas vão ao inferno, porque não há quem reze e faça sacrifícios. Por isso, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Gente, vocês tinham que ter isso na ponta da língua, hein, pessoal da comunidade? Isso daqui, ó, é ponto central da vida de vocês. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha que coisa tremenda. Nossa Senhora fala isso, que as almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Então confirma a frase de Santo Afonso, mulher de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E confirma a frase de Santa Teresa d'Ávila. Aqui, ó, padroeira de vocês.
Quem deixa de rezar, joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. Foi a Teresona que disse isso. Foi, porque ela sabia muito bem da necessidade da oração. Aquele livro dela, do Castelo Interior ou Moradas, o foco é a vida de oração. Amém, comunidade? Gente, eu não vou falar sobre oração, não dá. É muita coisa para comentar. Para fazer um retiro desse tinha que ser 2 dias, né? Agora veja bem. Nossa Senhora mostra o inferno e fala que as almas vão para lá porque não há quem reze e faça sacrifício para salvá-las. Agora é a esperança e o remédio. Agora presta atenção aqui, ó, que chegou a hora da esperança que vocês queriam escutar. Para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vou vos mandar, muitas almas se salvarão. E Nossa Senhora disse o que para ela? Eu virei pedir a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Quando Lúcia está no dia 10 de dezembro de 1925, no convento das Doroteias, em Pontevedra, na Espanha, ela recebe uma aparição depois que os 2 já tinham morrido. A Nossa Senhora aparece para Lúcia e faz um pedido para ela. Para fazer a comunhão reparadora em cima das 5 ofensas que Nossa Senhora sofre. Quem pediu? Foi Jesus ou foi Nossa Senhora a comunhão reparadora? Porque Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus no braço. Foi Nossa Senhora, tá aqui, ó. Eu dei um print porque eu tinha trazido um livrinho. Eu não sei se eu esqueci ele na Bahia ou se está ali na caixa, mas eu dei um print. E aqui, ó, olhe minha filha, disse-lhe a Virgem, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos vê de me consolar, e dize que todos aqueles que durante 5 meses no primeiro sábado se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezar 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 20 mistérios do Rosário com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Nossa Senhora disse isso para ela. Depois Lúcia falou para o confessor e o confessor não acreditou muito. E mandou perguntar por que 5 e não 9 e não 7 como o Sagrado Coração e como o número da perfeição. Aí Jesus disse para Lúcia: as 5 razões de seu número 5 é por causa das 5 ofensas que Nossa Senhora sofre. Que é as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a sua maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio com esta Imaculada Mãe, e os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. São 5 coisas que eu disse aqui para vocês, que são dores que vão no coração de Nossa Senhora. E que para salvar teria que reparar isso nos sábados. Calma aí que eu já entro melhor nesse assunto. Agora me diga uma coisa, meus irmãos. Quem são as pessoas que fazem isso com Nossa Senhora? Hein? Gente, me respondam pelo amor de Deus. Quem que é que blasfema a Imaculada Conceição? Quem que fala contra a virgindade de Nossa Senhora? Quem que é contra a maternidade divina dela e recusa ter ela como mãe? Quem são os que publicamente infundem no coração das crianças o desprezo com Nossa Senhora, até o ódio contra ela? E os que ultrajam as suas imagens, quebram, cospem? Quem que é que faz isso? E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora é um lamento do meu coração, que eu tenho coisas que eu não entendo nada mais hoje em dia na minha vida. Os protestantes fazem tudo isso com Nossa Senhora, e eu sou obrigado a ver na minha própria igreja a comemoração dos 500 anos da reforma de Martinho Lutero. Eu não sei como vão comemorar uma desgraça como essa. Porque Martinho Lutero não era um homem santo, ele era um homem que tinha pacto com o diabo, ele era um homem que desafiou o Papa, ele era um homem que falava que se uma criança pecar,
se uma pessoa pecar e não tiver um padre, um bispo, uma criança de 9 anos pode absolver. Ele era uma pessoa que falava que a pessoa pode pecar à vontade, porque Jesus já morreu. Ele contou várias heresias, trouxe um problema para o mundo. E aí os protestantes disseminam esse pensamento contra Nossa Senhora. E aí fica uma coisa para mim perguntar para vocês aqui agora, que eu gostaria que vocês me falassem, porque eu não sei. Seu Domingos de Gusmão foi fazer um exorcismo um dia, santo da igreja. Só se isso daí for história de mentirinha. Quando São Domingos de Gusmão foi fazer um exorcismo no possesso, cada Ave Maria do rosário que São Domingos rezava saía 100 demônios do corpo do possesso. Isso daí quem disse foi São Luís Grimond de Montfort. 100 demônios do corpo dele saía. E por que aqueles demônios entraram no corpo de São Luís? Alguém já leu essa história? Gente, o livro diz de maneira clara, aqueles demônios entraram no corpo do possesso por causa dos mistérios que ele atacou da Virgem Maria. Então, eles atacaram a Virgem Maria e ficou possesso. São Luís dizia no segredo do rosário, eu já vi gente levitar, eu já vi gente com estigmas, eu já vi gente com tudo coisa que agora. Se não tiver devoção à Nossa Senhora, para mim é tudo coisa do demônio. Cuidado. Sabe por que eu estou te dizendo cuidado? Porque eu sei que tem um monte de católicos aqui que fica escutando muitas músicas protestantes. O tempo que você para escutando um CD protestante é o tempo que você perdeu para rezar um terço para Nossa Senhora, que é tão xingada por eles. Quando eu vou pregar no evento, eu peço caridosamente que ninguém cante música protestante no evento que eu estou cantando. Porque o Jesus que eu comunguei na missa, que eu vou adorar no Santíssimo Sacramento, e a mãe que eu vou ter a devoção com ela, Aline Barros diz que ela não compõe música para os católicos ficar adorando um pedaço de pão. E aquele ministério que até aqui do Rio de Janeiro, acho que já até acabou, que era o Apacentar, num DVD deles eles disseram, o Brasil não precisa de uma senhora, o Brasil precisa de um senhor. Então, meu querido e minha querida, eu não tenho nenhum pingo de desejo de cantar uma música de quem blasfema contra o meu senhor e contra a minha senhora. Eu fico com a música da Igreja Católica Apostólica Romana. E teve uma época na igreja que os católicos não colocavam mais músicas de Nossa Senhora no CD. E eu desconfio que alguns colocam hoje, só para não ficarem mal na foto. Porque teve um cantor do meio católico, gente, eu sou louco para cruzar com ele. O dia que esse cara cruzar na minha, ele vai escutar umas muito boas. Ele vai escutar umas muito boas mesmo. E eu não vou falar sorrindo para ele não, eu vou fechar a cara e vou falar, ó seu malandro, você fica esperto. Porque no show dele ele tira a imagem de Nossa Senhora, porque ele fala que ele não quer constranger os protestantes que vão estar indo lá para ir no show. Aí esse povo vem com uma cara lavada dizer que isso é ecumenismo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que nós temos mania de fazer em nossas vidas? Ser analfabeto funcional na fé. Sabe o que é um analfabeto funcional? É aquele que fala uma palavra e ele não sabe nem o que ele está falando. Ele repete porque ele escutou muitas vezes. Aí o cara fala ecumenismo, ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é você chegar numa reunião com outras fé e falar assim, eu nego a divindade de Jesus, eu nego a presença de Jesus na Eucaristia, eu nego a minha devoção à Nossa Senhora, porque eu quero ficar bem com a sua fé. Isso não é ecumenismo, isso é apostasia da fé. E quem vive isso é um amigo do diabo. Ecumenismo não é isso. Se você lê o documento Unitatis et Integratio, diz que quando você vai numa reunião ecumênica, você tem que expor a sua doutrina. Agora me diga uma coisa, que católico que estuda doutrina hoje, para ficar expondo ela? Quem que está disposto a ficar lendo o catecismo? Quem que está disposto a conhecer a fé católica? O pessoal hoje ele precisa de uma coisa para ser pregador na igreja, trabalhar a emoção das pessoas, ponto final. Se ele falar que ele está tendo visão de um anjo passeando pelo céu da igreja e que ele vai abrir as suas asas e vai cair uma unção de graça, a igreja começa a chorar e todo mundo começa a pular e dançar e cantar. Basta brincar com o povo, que o povo come tudo que dá hoje. Como você acha que a igreja do Valdomiro está cheia? Aquele cara é um ridículo. Como você acha que a igreja daquele... Eu nunca vi uma abominação tão grande como aquela do Agenor Duque. O cara é louco. A esposa dele senta em cima não sei nem se é altar aqui, só se for para Satanás. Senta no trono dela, o pessoal passa a mão no pé daquela mulher e dá R$100.
Se o povo aceita isso, o povo aceita qualquer coisa. Está todo mundo preparado para a vinda do anticristo. Acorda, igreja! Acorda! E aí fica todo mundo negociando. Para mim, ofendeu a Nossa Senhora, não está mais no estado de graça. Não está no estado de graça. Para mim tem ódio de Nossa Senhora, tem aliança com o diabo. Para mim tem desprezo com Nossa Senhora, tem devoção a Lúcifer. Isso daí quem falava é São Luís. Vai ler lá no tratado. Quem é consagrado a Nossa Senhora aqui? Levanta a mão. Pelo método de Montfort. Você lembra lá no tratado? Para você distinguir uma pessoa boa de uma pessoa má, é que a pessoa boa, a distinção dela é que ela tem devoção a Nossa Senhora. E a pessoa má que ela tem desprezo por Nossa Senhora. E que numa atração do Espírito Santo é outra atração do demônio. Isso daí está lá no tratado, sim ou não? Tá ou não tá, igreja? Mas é pesado. Para os tempos de hoje é pesado. Para os tempos de hoje é pesado mesmo. Porque logo, logo a gente vai começar a ver ecumenismo com os muçulmanos dentro da igreja. Aí você vai numa reunião, o cara já tá com a faca na cinta para cortar seu pescoço, né? Vai ter reunião ecumênica com maçom, logo, logo vai querer juntar todo mundo. Aliás, né, esse que é o projeto do globalismo, né? Juntar todas as religiões, fazer uma religião universal e decapita os católicos, porque eles são o problema do mundo, né? Não foi isso que o padre Jonas pegou há anos atrás, lá na Canção Nova? Segunda vinda de Cristo? Foi ou não foi, gente? Liga lá e tenta encomendar uma pregação dessa hoje para ver se você compra. Jamais você consegue mais um arquivo desse daí. Calar a boca de todo mundo hoje. E aí, meus irmãos, vamos lá. Essas são as ofensas. Aí a Nossa Senhora disse o quê? Que quem fazer a comunhão reparadora dos primeiros sábados, ela promete assistir na última hora com a graça e com os sacramentos. Traduzindo em miúdos as palavras de Nossa Senhora. Se você fizer a comunhão reparadora dos primeiros sábados, Nossa Senhora te garante o paraíso. Jura que ninguém vai dar um amém para isso? Eu vou falar de novo. Se você for 5 primeiros sábados, fazer a comunhão reparadora, confessado como Nossa Senhora diz, e você concluir a sua comunhão reparadora dos primeiros 5 sábados, Nossa Senhora promete a salvação eterna da sua alma. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nisso consiste o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quando o mundo inteiro fizer a devoção dos primeiros sábados. Porque se você me perguntar em palavras, eu não tenho o que dizer de um ato de misericórdia tão intenso como esse aqui. E por que Nossa Senhora vem com um ato de misericórdia tão grande como esse? Porque o inferno já está entupido demais. Você tem noção, para você conseguir salvar a sua alma, você precisa de 5 sábados. E o que você tem que fazer? Você tem que confessar. E aí você chega para o padre e fala assim: padre, eu vou fazer essa confissão em ato de reparação contra as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Você diz isso na confissão. E você confessa. Quando uma pessoa vai confessar, ela precisa de algumas coisas para fazer uma boa confissão. Me ajuda aí, o que a pessoa precisa? Arrependimento de pecado, é isso? Sim, depois do arrependimento, precisa do quê? Exame de... Você vai examinar na sua consciência o que é pecado e o que não é pecado, é isso mesmo? Depois disso. Antes do propósito de não pecar mais, tem uma coisa ainda. Acusação das culpas para o sacerdote. Amém? Bom, gente, posso falar só mais um pouquinho? Santa Teresa d'Ávila é padroeira dessa comunidade. Gente, olha o que aconteceu um dia. Teresona está rezando e Jesus dá uma visão. Ah, irmão, é melhor eu ficar aqui que está filmando. Desculpa, porque às vezes eu tenho que andar assim por causa da minha dor de hérnia. Eu tenho hérnia de disco, isso daqui me dói demais. Se eu morasse aqui no Rio de Janeiro, eu ia fazer um personal trainer com o Dudu, mas como moro longe... Aí olha só o que acontece. Santa Teresa teve uma visão. Presta atenção nessa visão, porque como Santa Teresa d'Ávila é padroeira de vocês, eu acharia muito bom vocês prestarem atenção nisso que eu vou falar, porque, gente, é necessário
um apostolado sobre confissão. As pessoas não sabem confessar direito hoje. Eu vou mandar um presentinho para vocês de São Paulo que vocês vão amar. Olha só o que aconteceu. Ela viu a visão de flocos de neve caindo. E ela chegou para o Cristo e perguntou: Senhor, o que é essa visão? E Jesus diz para ela: são almas que estão indo ao inferno. Santa Teresa disse para Jesus o quê? Senhor, precisamos rezar pelos pagãos que não conhecem a Deus. Teresa, não são pagãos não. São católicos como tu. Ah, Senhor, então precisamos dar doutrina para esse povo. Não, Teresa, eles têm doutrina. Jesus, então por que essas almas estão indo ao inferno? Jesus disse para ela o quê? É por causa das más confissões. Sabe o que é uma má confissão? Quando a pessoa ela não confessa arrependida. É uma confissão sacrílega. Ela confessa sem propósito de arrependimento. Ela confessa para alívio de consciência ou para comungar na missa, só. Isso daí é um perigo. Outra coisa, quando a pessoa nega pecados na confissão. Isso é uma confissão muito perigosa. Por quê? Porque se ela fez um pecado, por exemplo, um cara trabalha na pastoral do dízimo da igreja, ele roubou o dízimo da igreja, ele mora numa cidade pequena, só tem um padre na cidade, ele fica com medo de confessar o padre, porque o padre vai tirar ele da pastoral, ele roubou 5 mil, ele não fala isso. Ele confessa outros pecados, mas ele não confessa esse. Sabe onde esse pecado vai aparecer? No dia do julgamento particular dele, e roubar é um pecado mortal. Isso é uma coisa muito séria, o roubo, porque quando você confessa, você tem que restituir o dano. E aí acontece que esta pessoa, porque não confessou isso, no dia do tribunal de Cristo esse pecado vai aparecer, e porque é um pecado mortal, ela vai para o inferno. Quando a gente vê aquele demônio mudo no Evangelho, Santo Antônio de Pádua ensina que aquele demônio mudo é o que trava a pessoa de fazer uma boa confissão. Aí eu preciso de um propósito de emenda e o cumprimento da penitência. Aí eu vou e eu me confesso. Faço o exame de consciência, entro na internet e vejo o que é pecado e o que não é pecado. Aí eu vou para o dia. Quando eu comungar, eu tenho que fazer uma coisa chamada reparação, que é diferente de ação de graças. Eu vou te falar uma coisinha aqui hoje. Na próxima missa que você for, quando o padre der a Eucaristia e você voltar para o seu lugar, observa em 5 minutos como vai estar a igreja. Vazia. Por quê? Eu não sei o porquê. É um sintoma muito triste. Porque a Igreja Católica diz que você tem que fazer 15 minutos no mínimo de ação de graças. E ninguém faz mais. É que eu não vou pregar sobre a Eucaristia, mas na minha pregação sobre a Eucaristia eu falo muito sobre esse ponto. Isso daí é muito sério. Aí eu me pergunto, se o povo não consegue fazer uma boa ação de graça mais, como que vai fazer reparação, meu Jesus? Quando você for comungar, você tem que devotar um amor grandioso por aqueles 5 mistérios que foi atacado em Nossa Senhora. Que é a ofensa contra a sua Imaculada Conceição, recusar-se tê-la como mãe, o ataque às suas imagens. Você tem que reparar um dano que foi feito contra a mãezinha, né, mãezinha? Coisa linda, olha. Como podem, né, não amar Nossa Senhora? É só um inferno mesmo. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que reparar esse dano e fazer 1/3. Sim? Hein? É isso que Nossa Senhora disse? Sim ou não? E se aonde você estiver, não tiver missa no sábado e você não conseguir? Lúcia perguntou, porque tem muitas dioceses que têm dificuldade de ter missa no sábado. A Nossa Senhora disse, Jesus disse para ela, que se ela for e falar com o padre, que ela está fazendo a comunhão reparadora do sábado, porque não teve alguma celebração, e aí a pessoa pode fazer no domingo. Mas você tem que lutar para ir no sábado, porque o sábado é o dia consagrado a Nossa Senhora. Aí você faz o terço e tal, tudo direitinho. Se vocês fizerem isso daí durante 5 sábados, Nossa Senhora te promete a salvação eterna. Quem já fez a comunhão reparadora dos 5 sábados? Já concluiu? Levanta a mão. Quem concluiu a comunhão reparadora aqui? Levanta a mão. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem que está escutando o missionário que fez as 5 primeiras comunhões reparadoras do sábado, tal como Nossa Senhora pediu em Fátima? Levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. O que o missionário quer dizer para vocês? Quando se faz essa comunhão reparadora, a gente sofre um ataque fora do comum de Satanás.
Se ele puder fazer você pecar 5 minutos antes de você comungar, ele vai fazer. Então, é necessário uma vigilância muito grande. E eu faço uma pergunta para os senhores aqui. Se eu pegar um fio de corda aqui, e pedir para uma pessoa cortar, eu pego para a pessoa 10 fios de corda e falo para uma pessoa cortar, qual que você acha que ela corta primeiro? Um fio de corda. 10 fios de corda fica mais difícil, né? Vocês tinham que fazer um propósito aqui. Sábado que vem é o primeiro sábado do mês, não é? Vocês poderiam aproveitar o ano mariano, formar um grupo sério de WhatsApp. Não é para ficar dando bom dia, boa tarde toda hora, e não é para ficar colocando assunto pessoal. É um propósito com o grupo, a comunhão do primeiro sábado. Porque grupo de WhatsApp, a pessoa manda foto da mãe, manda foto do cachorro, sai uma notícia, ela posta. É um propósito? Então vamos falar disso, vamos focar nesse negócio aqui. Aí vocês fazem um grupo e começam a mandar matéria, ensina, manda aula sobre isso. E o que acontece? Você forma um grupo e se prepara para fazer a primeira comunhão. E se vocês puderem ir junto na igreja, vocês vão. E na hora de vocês fazer o terço, faz todo mundo junto. Entendeu? E se acontece a missa do primeiro sábado aqui na comunidade, é melhor ainda. Porque todo mundo já faz aqui. Porque aí vocês podem fazer em silêncio, sem brincadeira, com seriedade, com responsabilidade. Tem uma imagem muito bonita. Vocês podem fazer até uma coroação de Nossa Senhora se vocês quiserem. E vão na luta. Porque Nossa Senhora quer te livrar do inferno bem quente. E para ela te livrar disso, ela só precisa de 5 sábados seu, obedecendo o que ela falou, da reparação das ofensas que ela sofre contra o seu coração imaculado, por causa dos protestantes, por causa dos LGBT, por causa dos comunistas, para todo mundo que ataca a Nossa Senhora. E aí, meu irmão, quando você terminar a sua devoção, você vai ter uma certeza que Nossa Senhora vai te levar para o céu. E não é por causa disso que você vai relaxar no seu zelo, muito pelo contrário, você tem que aumentar mais ainda o zelo, porque você foi receptáculo de uma promessa de graça do céu. E aí eu queria que você se juntasse à comunidade Dom de Deus e ajudasse a esparramar por onde vocês passarem a comunhão dos primeiros sábados. Eu quero dar uma dica para essa comunidade Dom de Deus. Eu queria que vocês... Eu só estou dando uma dica, tá? O padre que é o fundador e vocês vêm depois. Eu queria que vocês juntassem pessoas que são capazes de dar aula sobre isso. E vocês fizerem um núcleo de dissimuladores dos primeiros sábados. Nós vamos fazer aqui uma aula, tantas aulas, 5 aulas sobre isso, 3 aulas. E aí que a comunidade preparasse um folder bem feitinho. E vocês ajudassem com dinheiro para imprimir 2.000, 3.000 na gráfica, fizessem uma doação. E cada um tivesse em casa, alguns folderzinhos, andava com esse negócio na bolsa, para que as pessoas que você ama, que você quer a salvação da alma dela, falam assim, eu tenho um presente muito bom para te dar. Dá uma lida nisso daqui e vocês sejam o quê? Propagadores, junto da comunidade Dom de Deus, da comunhão reparadora do primeiro sábado. Porque você vai estar ajudando a abrir as portas do céu, não só para a sua alma, mas para um monte de outras que Nosso Senhor colocar no seu caminho. Porque eu acho que até a segunda vinda de Cristo não vem algo na igreja mais tão Eu acho, isso daqui não é certeza. Eu acho que até a segunda vinda de Cristo não vem uma devoção tão linda como essa para nós. E nisto consiste o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque Nossa Senhora não triunfa no céu sem a salvação dos seus filhos. Então, se você quer se livrar desse inferno tenebroso, se você quer conseguir a salvação da sua alma, leva com seriedade essa primeira comunhão e faça, irmãos. Faça com amigos, faça com um grupo de irmãos que rezam, para que vocês recebam esta graça de Nossa Senhora. Amém? E eu quero contar só uma história antes de terminar, para a gente entrar. A gente vai fazer adoração agora, irmã? Então vamos preparando. Gente, eu vou ter que ficar um pouquinho sentado na adoração, porque vocês não têm noção
da dor que eu tô aqui nas minhas pernas e na minha lombar aqui por causa da minha hérnia, tá bom? Eu só queria contar uma historinha para vocês antes do Santíssimo chegar. Quem conta essa história é Santo Afonso Maria de Ligório. Ele cita isso daí naquele livro bonito dele, Glórias de Maria. E quem comprou o meu livro, eu tenho mais de 15 histórias nele escrito sobre essa questão de salvação. Eu quis bater nisso no meu livro. Salvação, 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 salvação. Mas presta atenção aqui nessa historinha que o missionário vai contar. Santo Afonso narra que tinha 2 jovens que estavam numa orgia. Os 2 foram para casa e um tinha o costume de rezar 3 Ave-Marias antes de dormir. Eu quero que depois dessa história, vocês nunca mais deixem de rezar 3 Ave-Marias antes de dormir, tá bom? Gente, eu vou ter que sentar porque o gordinho aqui tá só a dor. Ai. E aí eles foram para casa, vocês estão conseguindo ver eu aqui? Deixa eu ver se vocês estão vendo mesmo. É uma bola branca, peluda, na cara? Então sou eu mesmo. Aí, o Santo Afonso disse que um foi para cada residência, né, deles mesmo. E antes de dormir, ele tinha esse voto de fazer as 3 Ave-Marias diárias. Ele não queria rezar porque ele estava no pecado, mas ele tinha um voto, ele fez. Quando ele está dormindo, ele escuta uns barulhos na porta do seu quarto. E ele vai atender. Quando ele vai atender, o amigo dele que estava junto com ele na orgia aparece em chamas. Ele toma um susto e fala: o que aconteceu com você? Ele diz: eu fui condenado ao inferno. E você só não foi? Na verdade a história não é assim, calma aí. Ele falou que ele estava indo para casa, o demônio apareceu para ele e matou ele. Ele foi condenado ao inferno. Ele disse pro cara: você só não foi condenado ao inferno por causa daquelas 3 Ave-Marias que você fez àquela mulher. E desapareceu. Ele acordou assustado e foi no convento dos franciscanos. Quando ele chegou no convento dos franciscanos, ele disse do ocorrido e os franciscanos não acreditaram. Por quê? Porque ele era um cara de péssima vida onde ele morava. Escandaloso. Ele falou: vamos até o local. Se o corpo dele estiver no chão, tal como ele me disse, vocês acreditam em mim? Os franciscanos: vamos lá então. Chegaram lá, o corpo do cara estava cadavérico, destruído no chão. E aí ele pediu para ir para o convento para fazer penitência. Quando ele chega no convento dos franciscanos, ele começa a fazer penitência. O ambiente santificado daquele lugar o atraiu para a vida religiosa. Ele entrou para os franciscanos, foi ordenado sacerdote católico e foi para o Marrocos fazer missão. E lá ele morre mártir, derramando o seu sangue, morto pelos muçulmanos em honra a nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse momento, enquanto eu prego isso, ele está lá no coro dos mártires, na glória eterna, junto do Senhor. Nossa Senhora preservou aquele homem de no inferno porque ele tinha a devoção das 3 Ave-Marias antes de dormir. E em sinal de gratidão, o que ele fez? Virou um santo e derramou sangue pelo seu Senhor. Outra história bonita foi quando Santo Afonso Maria de Ligório entra na igreja e tinha uma mulher chorando desesperada. Ele chega no ouvido dela e fala o quê? Ele está salvo. A mulher: mas como? Ele tinha se suicidado, o esposo da mulher. E o São João Maria Vianney disse assim para ela: você lembra, irmã, que todo mês de maio o seu marido colocava flores na imagem de Nossa Senhora e rezava o terço todo dia junto com você? A mulher: lembro. Por causa dos atos que ele fez de amor a Nossa Senhora no mês de maio, antes dele bater o corpo no chão, Nossa Senhora conseguiu para ele a contrição final. E ele está no purgatório, precisando de muitas missas. Mas acaso do amor que ele teve a Nossa Senhora no mês de maio, não diz que ele era um católico fervoroso, Nossa Senhora conseguiu a salvação da alma dele. É isso que é devoção a Nossa Senhora. É isso que é a misericórdia de Maria.
Nas mãos de Nossa Senhora não tem a justiça. Nas mãos de Nossa Senhora tem a misericórdia. É isso que movimenta a minha vida e o meu ministério de pregação. É pregar sobre isso. Para colocar no seu coração, meus irmãos, um amor profundo por Nossa Senhora e ao mesmo tempo uma esperança. Uma esperança de que nesses tempos difíceis, em que Satanás tomou conta do mundo e o pecado tomou conta da sociedade inteira. É aquilo que diz em Abacuque capítulo 1, versículo 4. Porque a lei se acha desacreditada. O ímpio cercou o justo e a equidade encontra-se falseada. É os tempos em que vivemos. E eu te digo uma coisa. Nesse tempo terrível, o Pai manda do céu Nossa Senhora em Fátima para mostrar como livrar-se do inferno e apontar os 5 primeiros sábados como uma seta certeira de salvação eterna. Meus irmãos, façam isso com seriedade. Eu fico tão feliz de ter você aqui junto comigo, sabia? Eu fico muito feliz de poder falar isso para vocês, irmãos. O primeiro sábado do mês, se preparando para a comunhão. Se a senhora conseguir confessar na quinta, na sexta, se conseguir no dia é o ideal, mas se não conseguir no dia, e manter-se em estado de graça até a comunhão. Se vocês quiserem, depois a gente faz umas perguntas e respostas sobre isso. E fazer o terço em reparação das 5 ofensas que ela sofre. Que aí o missionário passou aqui, mas depois o pessoal passa para vocês. Vocês não têm noção como que o meu coração fica em chamas. Claro, dá uma tristeza. Na hora da missa tinha muito mais gente aqui. Eu queria que todo mundo escutasse. Mas Nossa Senhora escolheu você e você também foi sensível. Porque você poderia depois do almoço falar, quero descansar, quero voltar para casa. Mas você ficou. E graças a Deus que você ficou. Porque eu vejo um sinal muito grande do amor divino por você. Eu vejo um sinal muito grande do amor de Nossa Senhora por você. Porque ela queria que você soubesse isso hoje. Jesus queria que você soubesse isso hoje. Então, o que eu concluo dizendo aqui, façam isso com seriedade. Não fazem de maneira relaxada, irmão. Não faz isso pelo amor de Deus, porque Nossa Senhora não merece relaxo de ninguém aqui, não é verdade? Mas façam com amor e se tornem apóstolos desta devoção dos primeiros sábados. Porque isso daí é a misericórdia de Nossa Senhora, que veio do céu nessa última hora da igreja para nos proporcionar uma maneira de conseguirmos salvar nossa alma nesse período de dor. Amém? Então agora nós vamos adorar o Filho dela, que já está vindo no nosso meio.